pode. Shalom, Makom Beseder, que significa hebraico a paz. Como vocês estão? Makom Beseder, Haverim, mas é claro, como é que vocês estão, meus amigos? Gente, primeiramente quero pedir a vocês para que curtem, comentem, compartilhem, porque quando vocês fazem isso, o sistema de inteligência da plataforma do YouTube verá que o vídeo é relevante. Primeira coisa que eu quero pedir a vocês é para que venham compartilhar com outras pessoas e o YouTube vai fazendo. Eu expliquei que eu estou aqui na Praça do São Salvador, Campo do Goitacazes, vim cumprir uma agenda, estou aqui, acabei de conhecer um amigo, o missionário Bruno Laureano, ele está me auxiliando. Eu quero fazer também uma ajuda no entendimento que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Qual, Samuel? Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Nós conhecemos bem a teologia, que Mateus vem falar sobre a figura de Jesus como rei, não vem falar objetivamente sobre a teologia. Mas vamos lá, o texto diz assim: de graça recebeis, de graça dai. Samuel, é pecado cobrar para pregar? Vamos no nosso entendimento. Primeira coisa que nós temos que entender, Jesus dá uma série de referências: não levei cajado, não levei alforje, não levei isso, não levei aquilo. E é claro que no contexto, como nós vamos viajar, nós precisamos sim levar mala de viagem, levar roupa, levar produtos de higiene, ficar hospedado em hotel ou numa casa, mas geralmente em hotel. E enfim, nós sabemos que aquele que vive do altar tem que comer. E sabemos muito bem que Paulo também era fabricador de talite, tá? Não de tendas, esse é o original. E para nossa compreensão, vamos lá, mas Samuel, de graça receber, de graça dar. Primeiro, Jesus também, tem muita gente que não crê que ele era também um fariseu. Tá? E o fariseu não tem nada a ver com o sentido pessoa falsa, isso aqui eu vou explicar. Eram altos intérpretes da lei. E Jesus também seguia parte do faraisaísmo, que eram duas congregações e duas casas de ensino, a Beit Hillel e a Beit Shammai, ok? E só que Jesus também fazia parte e seguia a cultura dos Hassidimas, ou seja, do Hassid, que é os piadores, ou seja, os essênios, separados, puros, conforme João Batista, ou seja, Yohanan Hamatbil, ele fazia parte. Então Jesus também seguia a cultura dos essênios. E existia aproximadamente 6 mil essênios, e toda a cidade e toda a circunvizinha tinham essênios. Primeira coisa, Lucas 8 diz que existiam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Então toda a cidade existiam essênios. Então, já que toda a cidade existiam essênios, dentro da cultura essênica era o seguinte: qual, Samuel? Toda pessoa que tem uma missão na cidade, uma missão no país, existia ali um essênio, alguém que poderia contribuir com o ministério dela. Então eles davam, trazendo para os dias de hoje, produto de limpeza, abençoavam-se com comida, abençoavam com oferta. Agora é questão também de consciência da igreja entender que pregador que o Senhor levantou, cantores, pastores, eles também são seres humanos. Eles precisam pagar contas, eles precisam, ou seja, se alimentar, eles precisam levar a família para passear. E o que acontece lá no livro do Juízes, se eu não me engano, capítulo 19, houve uma crise em Israel, claro, por desobediência, por pecado, que muitos sacerdotes de pessoas começaram a passar fome. Gente, vamos dizer bem que no Carioca, sem muito rodeio, existem ministros que são pais de família, existem pessoas que são pregadores, pastores e líderes que precisam de oferta, precisam ser abençoados. É claro que segundo as condições da igreja, é pecado, Samuel? Mas me entendam, também nós temos que ter... Samuel, é pecado, mas eu vou morrer de fome? Não é essa a questão, meu amigo, preste bem atenção. Isaías 42 diz que o Senhor chama e Ele sustenta. Se a chamada na tua vida é de Deus, não vai te faltar roupa, não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida. Só que a gente também, sabe, só bate no pecado sem entender que dentro daquele pecado existe um ser humano. E nós temos que entender, é pecado, ok, mas e aí? E aquele pai de família que deixa a sua casa e vai para um outro estado e sabendo que dia seguinte ele tem uma conta para poder pagar? E a gente mete malho, o pau, sabe, nas pessoas que fulano está cobrando isso, é errado. Sim, porque no tempo do anonimato eles foram desvalorizados, no meio da fama, estão sendo honrados. Ok, é feio, sim, só que nós temos que aprender a não honrar apenas, sabe, financeiramente, não só quem é famoso, mas também tratarmos os anônimos. Tem muitos anônimos aí que pregam muito mais do que quem está na fama, e também tem gente que está na fama que prega muito mais do que quem está no anonimato. É questão de dualidade ou relativo.
Então nós temos que aprender no nome de Jesus a se esforçarmos para honrar também tantos famosos e honrarmos também os anônimos, que hoje pode ser um anônimo, mas amanhã pode ser alguém publicamente famoso, relevante na sociedade, útil, ou seja, que o Senhor vai decidir acender o nome dessa pessoa para todos verem. Então, igreja do século XXI, vamos entender tanto a igreja e vamos entender também os pregadores, vamos entender a igreja e vamos entender os líderes, os pastores. É questão de consciência. Irmãos, eu tenho algo muito particular, que quando eu chamo algum pregador na minha igreja, principalmente se ele é casado, eu me esforço o máximo possível para abençoar além, a mais, porque eu sei que ele tem conta para poder pagar, tem que ajudar uma esposa, sabe, fazer uma unha, fazer um cabelo, botar um arroz dentro de casa, botar uma carne na mesa, pagar uma conta de luz, entendeu? Senão ele não vive. Então é questão de consciência. Nós temos, claro, se aquela igreja puder abençoar, amém. Se não puder, vamos ir também. Mas também tem igrejas e denominações que se aproveitam. Tem condições de poder abençoar e não abençoa aquele pastor, não abençoa aquele pregador, mas quer fazer uma mesa, entendeu? Uma fartura para o pregador famoso. Eu já vi pessoas fazerem isso. Então vamos aprender a questão de consciência. Vamos ter consciência, chamou, se esforça para abençoar. É claro que eu, qualquer outra pessoa, não sei da pessoa, mas isso eu posso de mim, que eu vou deixar de pregar naquela igreja porque não me abençoaram. Até porque a honra vem de Deus, mas é questão também, Deus cobra de quem cobra para pregar, sim, mas também Deus cobra de quem tem condição financeira e não abençoa. Então vamos ter consciência de poder abençoar a quem o Senhor chamou. Então fique com essa palavra, Deus te abençoe, shalom, lehit, que hebraico significa a paz e até mais vezes.